Bom, hoje a gente vai falar de qualidade de vida no trabalho, é um assunto polêmico aí, que geralmente as pessoas não têm muito conhecimento, acho que não têm direitos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, né? Nessa questão do comportamento, né? Então a gente vai aí permear alguns assuntos que são a nossa realidade do dia a dia, né? Não é nada muito distante do que a gente já passa no dia a dia, né? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, compartilhar os slides. Peraí. Bom, então a gente vai, nessa unidade, falar um pouco sobre QVT, né? Isso aí normalmente cai na prova, né? Defina sobre QVT, fale sobre QVT, né? E aí a gente vai definir um pouquinho sobre QVT, a gente vai tentar assistir um vídeo junto que define bem, né, as métricas da qualidade de vida no trabalho, né? Que ela está dentro de um panorama que está aqui, ó, que vocês têm aqui nessa relação aqui, que começa pelo erro, né? A qualidade de vida no trabalho, o zelo, né? E principalmente a confiança, ela leva a esse patamar, né? Então o colaborador ele sempre tem um medo de errar, né? Eu passei por isso agora, faz o quê? Meia hora que na empresa que eu trabalho, eu acabei, fizeram um reset da minha senha e aí a gente recebeu outros computadores lá, né? Outros equipamentos, trocaram os equipamentos e a minha senha, como o meu e-mail foi hackeado, o pessoal mudou a senha, né? O pessoal do Helpdesk. E me mandaram a senha, eu não sei aonde eu salvei, quer dizer, erro meu, né? Desorganização, mas eu sempre tinha uma senha padrão. Isso acontece com qualquer pessoa, você pode esquecer aí sua senha do banco. E, e aí um dos gestores lá falou que seria inadmissível, que não sei o quê, e aí fez a cena dele. Não é legal, né? Por que que não é legal? Porque a partir do momento que você erra, você tem que dar apoio, né? E não é um erro assim terrível, porque mudaram a senha. Para vocês terem uma ideia, eu posso ler a senha umas 50 vezes, eu não vou decorar. Colocaram vários códigos, porque a empresa sofreu lá com hacker que entrou nos e-mails e aí a coisa mudou recentemente. Então, assim, o bom gestor é aquele que, na hora do erro, ensina com calma. Agora, se o colaborador ele comete o erro sucessivamente, ou se ele não tem um critério, né, e tem uma má índole, não quer aprender, tudo bem, né? Aí você tem o direito de advertir, isso sempre dentro de um tom, e aí chegar até o extremo aí de desligar o colaborador. Mas o erro, ele faz parte do aprendizado, ele faz parte do dia a dia, né? Eu vou dar um exemplo. Na faculdade a gente tem lá o TCC, né? Na verdade é um artigo que você faz para concluir a faculdade. Estou dando aula para uma turma aí que está terminando esse artigo. E tem uma grande parcela que mandou, errou, eu consertei, foi na tentativa e erro, e a coisa foi fluindo, porque eles estavam escrevendo o projeto, né? O projeto é de autoria deles. E alguns colegas que acabaram fazendo o que é mais abominável, né? E é o que gera muitas vezes a nota é, de reprovação, que é a cola, né? Que é a cópia, né? E aí alguns trabalhos eu identifiquei aí, passei o sistema e vi que tiraram da internet e mandaram, né? E daí você já está reprovado. E uma galera do último semestre. Imagina você chegar no último semestre e cometer um erro desse, né? Você não pode entregar errado, você tem a oportunidade de refazer, de tentar acertar. O professor está vendo o que você está tentando fazer.
Agora, pegar um trabalho pronto, mandar para o professor, sendo que a gente sabe buscar, né? Tem programa que mostra onde você vai estar tirando, aí você não tem nem como continuar, né? Para vocês terem uma ideia, no primeiro bimestre, um determinado grupo entregou um trabalho de cópia, eu já dei zero, ainda falei que era cópia, fizeram novamente, mudaram o tema e copiaram de novo. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Um erro fatal. Mas o erro do dia a dia da sala de aula, do aluno tentando fazer, é assim que a gente aprende, né? O professor também pode errar, todo mundo erra na vida. Então, o erro, ele faz parte da qualidade de vida no trabalho. Como que a empresa lida com o erro, né? Como que a empresa lida com o erro? Como que o gestor lida com o erro? Né? Vocês estão se tornando, vão se tornar analista daqui a pouquinho, e vocês vão, em alguns momentos, serem líderes, até mesmo diretores, CEO, gestores. E aí, se você não aceita o erro, ou se você não sabe trabalhar o erro, você já comete uma não conformidade enorme na QVT, né, na qualidade de vida do trabalhador. Né? A crítica, né, quando você chega a um erro, tem que saber fazer a crítica. Né? Essa mesma pessoa que me repreendeu hoje por questão da senha, já errou N vezes. E eu lá estendi a mão para ajudar, né? Em nenhum momento eu critiquei, em nenhum momento eu julguei, até porque era algo que não comprometia o serviço, não comprometia o trabalho, né? E, óbvio, o papel nosso de gestor é dar a oportunidade para o trabalhador se desenvolver, né? Para o colaborador se desenvolver. Você só tem que saber a medida da crítica, né? Por quê? Porque isso gera o medo, né? O que é o medo? Né? Muita gente... Eu passei por assédio moral, eu trabalhei 11 anos numa empresa, saí por assédio moral, na verdade porque eu fui no enterro da minha avó e fui demitido. Então, é uma coisa que não tem fundamento, até errada, não poderiam ter me demitido por isso, mas me demitiram, porque não tinha justificativo. Porque eu não fui no dia trabalhar e eu tinha direito, por lei, a 3 dias de atestado. Porém, eu confesso a vocês que isso gera uma série de inseguranças, de medo, né? E as pessoas desenvolvem problemas psicológicos que podem trazer aí uma dificuldade muito grande. Então, assim, esse medo, ele é muito característico das empresas que não têm um bom sistema de qualidade de vida, né, do trabalhador. Como hoje a gente tem aí o advento da tecnologia, muitas empresas estão trabalhando no home office e se preocupam em perguntar para o colaborador como ele está, se tá tendo alguma exposição, se alguém tem algum problema com relação à parte psicológica, porque muita gente foi afetada, né? Muita gente vive hoje um clima de medo, né? E essa hostilidade que eu falei, que muitas vezes é caracterizada como assédio moral, o que seria o assédio moral? É o assédio que não precisa ser só do gestor, pode ser do seu colega de trabalho. É um assédio no sentido de menosprezar, diminuir, julgar, discriminar, né? E isso é crime, né? Assédio moral é crime. Eu já passei por isso, já processei a empresa que fez isso, né? Já não processei a empresa que fez também, porque eu não quis processar, mas assim, isso acontece todos os dias. E cabe a você saber que você tem o direito, né? E hoje está muito mais fácil de provar essa questão. Então, a hostilidade, né, leva muitas vezes a você cometer um crime, né? Vou dar um exemplo clássico. Eu trabalho na área de compras, comércio exterior, e o comprador, o vendedor, eles sempre têm contato com a empresa e faz as brincadeirinhas, né? Eu me recordo que uma empresa que eu trabalhei, o vendedor tinha mania de visitar o cliente e ficar, né, fazendo gracinha com as atendentes e tal. Ô, linda, como que você tá? Até o dia que ele pegou uma atendente que classificou aquilo ali como uma hostilidade,
como um assédio, e é um assédio, né? Se você não conhece a pessoa, você não tem intimidade com a pessoa, você vai chamar a pessoa de linda, bonita, maravilhosa, e assim, e ele acabou sendo demitido da empresa e a menina, por sorte, não representou porque ela se sentiu ofendida. Então, assim, quando você estiver no ambiente corporativo, evite brincadeira, evite piadinhas, evite relações de menosprezo, porque essa relação ela não precisa acontecer do seu gestor, ela pode acontecer muitas vezes dos próprios colaboradores, né? Então, assim, muita gente tem esse mito, né, que é só o gestor que vai pagar o preço pela questão da hostilidade. Isso pode acontecer com nós, os colaboradores, né? Então, entre você e o seu colega, né? Hoje tem uma história não, uma lei, que é o Marco Zero da internet, e isso caracteriza o seguinte, que quando uma pessoa comenta na rede social, você tem um Facebook, aí você entra e faz um comentário para o seu amigo lá no Facebook, né? Eu, bobão, não sei o quê. Ele pode processar, isso está no Marco Zero da internet. Qualquer hostilidade, você vê aí um monte de imbecilidade ou falta de humanidade na internet, críticas desaforadas, se a pessoa se sentir ofendida com aquele comentário, ela pode processar. Então, a hostilidade, ela é abominável quando se fala em qualidade de vida, né? O afeto, quer dizer, o colaborador ele tem que se sentir integrado na empresa, né? Ele tem que se sentir seguro de que, se caso ele cometer algum equívoco, ele vai ter um apoio, ele vai ter, principalmente, um ambiente que ele possa se redimir daquele erro e ele possa aprender com aquele erro, né? Porque a empresa que não dá essa possibilidade faz com que esse medo gere mais erros, né? A ética, que é um ambiente ético, né? O colaborador ele precisa ter essa questão ética importante, né? Eu costumo dizer, por exemplo, o patrimônio que a empresa, muitos aí estão com o notebook da empresa em casa, né? Isso aí é um patrimônio da empresa, né? Ela te deu, entre aspas, ela te emprestou para você executar o seu trabalho, né? E aí, quando você leva para sua casa, você tem que tomar o cuidado para que as pessoas não estraguem, né? E eu vou dar um exemplo. Teve um colaborador da empresa que levou o computador para casa e aí acabou que os filhos acabaram pegando. Eu tenho 2 filhos, então eu sei como é que é, mas ele tinha que ter tomado um pouco mais de cuidado. E os filhos pegaram o notebook lá e tacaram água, pintar, estragaram o notebook, custa R$ 4.000, né? E ele vai ter que arcar com prejuízo, em virtude de que ele levou um patrimônio da empresa para casa. Então, é tomar cuidado e ter ética com tudo que está envolvido na empresa, né? Por exemplo, eu trabalho com compras, eu lido com fornecedores, né? Eu faço gestão da área de logística, de compras, então, vira e mexe, tem fornecedor oferecendo serviço, e eu não me preocupo no lado pessoal, eu me preocupo no lado da empresa. E vira e mexe eu recebo, aí, você quer, se eu conseguir entrar, se eu pegar esse serviço, eu te dou 5%. Aí eu falo, põe esses 5% no preço do produto, vamos fazer mais barato, né? Então, assim, e por isso que eu tô aí há 15 anos nesse mercado, porque eu nunca caí na tentação, né, de sair da ética, né? E a rejeição nas organizações. Muitas pessoas são rejeitadas na organização porque não conhecem sobre qualidade de vida no trabalho. Então, vocês vão saber um pouquinho do seu dever, do seu direito e também como que vão fazer a análise que nós vamos dar como atividade aí no final. Então, esses programas de qualidade de vida, né, são importantíssimos para que a empresa consiga trabalhar os seus conflitos, né?
E esse desafio de implantar esses sistemas de qualidade de vida fazem com que vocês vão aprender. Tem pessoas que já vêm aí de formação diferente, de pensamento diferente, e aí você conseguir integrar todo mundo numa única realidade, né? Eu já trabalhei em empresa que não tinha identidade, então a empresa tem que ter identidade, e essa identidade está relacionada aos colaboradores. Então tem muitas empresas hoje no mercado que investem em qualidade de vida, investem em treinamento nesse sentido. Nós vamos conhecer algumas dessas métricas, né? Qual seria a relação mais importante, né, se a gente pode dizer assim, né? A estrutura da empresa, né, ela precisa estar ligada aos seus colaboradores. Então, você tem uma estrutura, e essa estrutura, e aí vai no contexto de direção, né, de supervisão, e essa ligação com os colaboradores, ela tem que ser de uma maneira padronizada. Então, se existe um padrão, né? Você tem, por exemplo, Johnson, GM, cada empresa tem um padrão, porque às vezes você tem uma empresa com muita tecnologia, né? Você tem, por exemplo, uma empresa com tem algumas, eu não vou falar nome, mas tem algumas empresas aí que trabalham na área de produção com máquinas que são automatizadas. Tem empresas que ainda dependem de pessoas, né? E a tecnologia está substituindo cada vez mais, né, a mão de obra, e está trazendo com que as pessoas se especializem e criem outras frentes de trabalho, né? Então, primeiro ponto, quais são os objetivos, né, desse programa? Então, quando você for criar um programa, e vocês vão dar uma olhada, né, e vão ter que fazer uma atividade sobre determinados programas, quais são os objetivos desse programa, né? Por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, que é uma empresa internacional, né, que é uma empresa com os donos que moram na Europa, são europeus, é uma realidade, é um objetivo diferente, né? É uma realidade diferente de uma empresa nacional. Toda empresa multinacional, empresa de outro país, ela vem com a cultura daquele país, né? Você tem uma empresa americana, né, como por exemplo Johnson, ela tem a cultura americana, apesar de estar no Brasil, ela tem que se adaptar à nossa realidade, que o brasileiro tem uma realidade diferente, né? Então, quais são os objetivos para implantar esse sistema, né? Quais são os seus principais objetivos nessa implantação, né? Então, se você não conhece os objetivos, você não consegue implantar, né? Se o diretor, se o gestor da empresa não está preocupado com esses objetivos, a coisa não consegue andar, né? E aonde que você busca isso? Através da análise de qualidade de vida, de ambiente, né? Seu escopo. O que é o escopo? Aonde você vai começar, ou quais são os locais, ou as etapas que você vai levar para trabalhar, para aplicar esse programa de qualidade de vida, né? E acompanhar esse programa. A sua base, existe uma base sólida, né? Você está usando um programa que consegue agregar para os colaboradores, trazer vantagem, né? Vou dar um exemplo. Tem uma empresa que eu trabalhei certa vez aí, que eles costumavam passar para os colaboradores trabalharem sábado e domingo, davam folga durante a semana. Isso estava, né, quando você foi contratado na entrevista, diziam que eventualmente poderiam trabalhar sábado e domingo, só que eventualmente, né? E isso não era mensurado, não se fazia, não se media, né, a, a, a qualidade de vida e principalmente o ambiente. Há um tanto que chegou a um ponto que ninguém mais queria trabalhar na empresa, muita gente pedindo conta. Por quê? Porque eles, quando entraram, acharam que eventualmente iam trabalhar sábado e domingo, não todos sábado e domingo, né? Então, assim, as críticas, né, dos trabalhadores, os problemas,
o estresse, a angústia, o sofrimento, né? E que muitas vezes são gerados por assédio moral. Assédio moral esse que você nem percebe, às vezes ele acontece, né? A gente aí tá vendo aí na televisão aí muita coisa que está saindo na mídia, né? Um jeito de falar, palavrão, esse tipo de coisa é considerada assédio moral, a maneira com que você fala, como você se porta, existe toda uma liturgia, né? Então, não vou entrar em detalhes, mas você pode ver na televisão aí que você vai ter acesso a algumas autoridades usando esse tipo de termo. Isso aí é assédio moral. Você tem que saber trabalhar, né, dentro do ambiente de trabalho. E você, como gestor, é o exemplo, tá? Então, assim, esse impacto, né, da qualidade de vida é negativo ou positivo, né? Com relação ao comprometimento. Então, esse movimento positivo, né, que a gente chama da qualidade de vida, ele tem que partir, né, dos gestores, e o objetivo é o quê? Primar, ou para que a gente tenha uma observação ética, um compromisso social, né, e onde os colaboradores sejam valorizados. Então, não é só lucro, né? A empresa não pode pensar só no lucro, ela tem que pensar na qualidade de vida, né? Vou dar um exemplo aí de uma indústria aqui da região, tá todo mundo trabalhando de máscara, né? Aí a galera tá lá na produção trabalhando de máscara e eles têm que colocar o óculos. Aí ele começa a respirar na máscara e embaça o óculos, né? E é um detalhe simples, mas que afeta. Imagina você ficar 8 horas por dia com o óculos embaçando, né? E o que o gestor fez? Ele foi lá, analisou as possibilidades e viram que se colocar uma fita, né, vedando a máscara, evita que o óculos seja embace o óculos. Passar lá, parece que sabão ou detergente no óculos, uma coisa assim. Mas, para vocês terem uma ideia, isso está trazendo um estresse gigante, uma discussão nas fábricas aí, por causa de EPI, né? Por quê? Porque os colaboradores eles estão tendo dificuldade para se adaptar a essa nova realidade, né? E aí tem toda uma questão de distanciamento, uma questão de higienização que a gente está vendo aí no dia a dia, né? Só que no dia a dia do ambiente, quem está trabalhando está trazendo um grande desconforto, né? E a gente quer ser valorizado. Então, todo trabalhador busca ser valorizado. E ser valorizado não é necessariamente ganhar dinheiro, né? É ser valorizado no contexto de ser reconhecido, né? De que seu trabalho seja reconhecido, né? Eu, por um bom tempo, isso eu coloco aí de sugestão, que isso deu certo comigo e espero que dê com vocês, que muitos aí já fazem isso, mas eu não fico dependendo de valorização ou eu não fico esperando parabéns, né? Eu sempre me preparo para um novo desafio, né? Na empresa que eu trabalho hoje, por exemplo, eu já estou há alguns anos, já dei resultados fantásticos e vira e mexe eu escuto uma coisa ou outra que poderia me desmotivar, mas não me desmotiva, né? Até porque eu sou passível de erros, sou um ser humano. Então, a pessoa que julga, a pessoa que aponta, a pessoa que maltrata, é essa sim que vai ser penalizada no ambiente corporativo, tá? E eu já aprendi de todas as maneiras, sei o que é um processo, sei o que é um problema quando você tem esse tipo de postura, tá? Então, a perspectiva vem ao encontro da ideia pioneira de Walton, né, de um programa de qualidade de vida no trabalho, abrangente e adequado, para transformar a organização mais humanizada. Então, você tem que buscar humanizar a corporação, né, trazer mais pelo lado humano, né, porque as pessoas geralmente pensam só no lucro, que a gente já falou ali, e não vem o dia a dia, né? Como é que a pessoa tá?
né? Como é que vocês estão aí, por exemplo, dia a dia na casa de vocês? Eu estou trabalhando, estou indo para a empresa que é trabalho essencial, mas e você que está o dia a dia em casa, né? Existe um monte de problema que você pode estar tendo. Então, o seu gestor ele tem que entender que você está na sua casa, que a internet não é a mesma, que os relatórios vão demorar para sair, que você tem filho, que você tem parente, que você tem uma série de problemas que ele precisa acompanhar. Então, você tem que ser acompanhado nesse sentido, né? Então, tudo isso é uma organização mais humanizada, né? E quando o colaborador ele se sente parte disso, a coisa flui, tá? Eu diria que aqui no Brasil existem vários exemplos e vocês vão trabalhar nisso, mas assim, pelo menos as empresas que eu trabalhei, em todas as empresas que eu trabalhei até hoje, existiam falhas que poderiam ser melhor trabalhadas num sistema mais eficiente que a gente vai conhecer aqui, tá? Então, com relação a isso, né, com relação ao conceito, ele vai ser adaptado em virtude da quantidade e, e dos colaboradores que você tem na empresa, né, da atividade. Então, um sistema pode adaptar uma empresa, outro sistema pode adaptar a outra empresa, isso depende, né? Depende do que a empresa pretende, né? Por quê? Porque você tem uma diversidade humana, né? Você tem pessoas diferentes, concepções diferentes, criações diferentes. Então você tem que entender essa diversidade, né? Eu diria que aprender a trabalhar no mundo corporativo é aprender a perdoar, é escutar e não responder, tá? Não responder no sentido de, claro, você tem que se defender e etc. Mas se alguém faltar ao respeito, partir para um assédio moral, aí vai até o RH, né? Você não pode perder o direito quando se voltar a responder, porque ninguém ganha com isso, né? Num bate-boca ninguém ganha. Lógico, você tem que se defender com argumento, com documento. Agora, quando a coisa já passa desse nível, você tem que partir para o silêncio. É a melhor coisa, tá? Portanto, esse fator deve ser considerado na implantação de programas. Então, a diversidade, isso geralmente cai na prova. O que, o que atrapalha o programa de qualidade de vida, né? Geralmente a diversidade do capital intelectual, do capital humano. Por quê? As pessoas elas são diferentes, é bem básico. E aí, qual que é a forma que você faz continuamente? Você cria políticas participativas. O que seria políticas participativas? Você cria correntes dentro da empresa de sinergia, de trabalho, insere todo mundo para que todo mundo seja parte daquele negócio, né? Ali na empresa que eu trabalho hoje, a gente faz alguns serviços, alguns projetos aí, e todo mundo está envolvido no projeto. Então a gente passa para cada um uma responsabilidade, e a nossa política lá é trabalho em missão, né? A gente tem principalmente um valor muito grande, né, e um reconhecimento muito grande no mercado que a gente trabalha, e sempre a missão que a gente tem é de excelência. Então, é excelência e qualidade. Então, essa participação do colaborador, né, criar políticas de participação é muito legal. Por quê? Porque o colaborador ele tem a oportunidade de se sentir valorizado. Levantamento de indicadores da qualidade de vida do trabalhador. Nesse levantamento de indicadores é o que normalmente acontece. O RH, geralmente, pergunta para os colaboradores o que ele tá, como ele está se sentindo, saindo, o que ele tem de melhoria, né? E ele tem que abrir um canal de comunicação, um canal aberto, para que o colaborador se sinta seguro para procurar o RH, né? Então, assim, levantar esses indicadores, né? Verificar, por exemplo, o índice de pessoas afastadas. Tem uma empresa, não vou citar o nome, né? Mas tem uma empresa que tem um índice absurdo de pessoas que trabalham em telemarketing afastadas por questões psicológicas.
né? Ah, mas as empresas não sabem? Claro que sabem, mas ela não faz nada para melhorar, né? E até onde a gente sabe, só piora esse levantamento, né? Por quê? Porque eles não têm uma política de melhoria. É só demanda, demanda, meta, meta, meta. As pessoas às vezes não têm tempo para comer, né? Então, assim, não estão preocupados com a qualidade de vida do trabalhador, porque eles vão ficar ali por 3 meses, né? O turnover nessas empresas é muito alto, porque eles não estão preocupados em desenvolver colaborador. Eles querem usar o máximo daquela pessoa, depois troca, né? Esse é o maior erro que uma empresa pode cometer, né? Então, assim, você cria indicadores para saber um pouco sobre o ambiente de trabalho, grupo de discussões setoriais, isso é muito importante. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, são reuniões semanais, a toda sexta-feira tem uma reunião, e essa reunião ela tem que ser produtiva, né? É onde as pessoas costumam falar, eu não gostei do jeito que você falou comigo, né? A gente podia melhorar esse tipo de tratamento, né? Então, assim, o setor de engenharia, o setor administrativo, cada setor se reúne e acerta as diferenças, né? Porque elas existem, né? Eu diria que eu passei por alguns problemas, mas eu diria que às vezes até inveja, né? Às vezes a pessoa tem inveja que a outra ganha mais. A inveja é um dos piores sentimentos que alguém possa ter, né? E esses grupos setoriais fazem com que as pessoas se conheçam mais e discutam. E depois a pesquisa diagnóstica, que é aquela pesquisa que geralmente é qualitativa, que você entrevista o colaborador para saber a respeito do que ele pensa da empresa. Eu vou dar um exemplo da empresa que eu trabalhei 11 anos e fui demitido porque fui no enterro da minha avó, né? Quando eu saí da empresa, eu recebi um questionário de pesquisa diagnóstica, né? Só que como que eles fizeram? Eles mandaram por correio, né, um monte de documento para que eu pudesse preencher. Qual o meu interesse, que já não estou dentro da empresa, em responder a uma pesquisa com 23 páginas, aonde que eu tinha que escrever? Eu não mandei, né? Eu nem tomei conhecimento daquilo. Passado alguns dias, a pessoa, né, responsável me pediu para entrar em contato pelo Skype, me chamou lá, que ela precisava de uma pesquisa diagnóstica para fechar o processo de demissão. Então, ela não estava preocupada como que eu fui demitido. Ela precisava desse indicador, né? Aí eu me recordo que ela marcou um dia de manhã, eu atendi lá o Skype, e ela que perguntou, né? Eu queria que você falasse a respeito da sua demissão. E aí eu falei, fui demitido, ninguém me falou por quê, trabalhei 11 anos na empresa, tive um cargo de gestão, nunca tive um conflito, nunca atrasei, nunca trouxe nenhum problema. E a única coisa que aconteceu é o falecimento de minha avó, e aí a pessoa não aceitou, porque eu faltei 3 dias, e na segunda-feira pediu a demissão, porque nem sequer me demitiu, né? E aí a moça ficou apavorada e não sabia o que fazia, porque eu saí do protocolo das pesquisas normais, né? E ela começou a querer fazer o questionário, eu falei, eu não vou responder, eu não tenho necessidade, eu não estou mais na empresa. Então, o que isso serviu de lição, pelo menos para minha carreira? Não adianta, a pessoa já saiu da empresa, não adianta você mandar uma pesquisa diagnóstica gigantesca. Lógico, você tem que ter um canal de comunicação com a pessoa para saber o que aconteceu e etc. Mas tem que ser uma coisa curta, tem que ser uma coisa menos traumática, porque você já saiu da empresa, né? Você já não vai ganhar mais nada na empresa, ainda ficar respondendo questionário. Então, essa pesquisa diagnóstica é muito importante enquanto o colaborador está na empresa, né? Para que não aconteça o que aconteceu comigo, né? Então, se isso tivesse acontecido, essa pesquisa diagnóstica do RH tivesse acontecido antes da minha demissão, talvez eu estaria lá até hoje. Até porque a pessoa que me demitiu por esse motivo, que eu não processei, hoje é uma das diretoras da empresa, então foi promovida. Então, aí você pensa, nossa, mas como é que pode isso? Mas é a crueldade que o mercado hoje trabalha.
né? As pessoas são substituíveis e ninguém é insubstituível. Agora, a maneira com que você trabalha esse processo, né? Até na hora de demitir, olha, vou te demitir porque você não faz mais parte do projeto da empresa, ou por redução de custos, qualquer outra desculpa. Agora, demitir a pessoa sem sem o menor fundamento, né, é uma coisa que gera muito estresse, né? Então, seja qual for a abordagem, né, é imprescindível, né, que a implantação gere resultados positivos à organização e aos colaboradores. Então, esses processos aqui de cima, eles têm que acontecer para gerar resultado positivo para a organização, porque daí você consegue produzir mais, né, e aos colaboradores, né? Vou dar um exemplo. Eu me lembro que eu saí da empresa, trabalhava na empresa há 11 anos, todo mundo me conhecia, os fornecedores, todos os stakeholders, eu tinha uma atuação grande, que era um cargo de gestão, né? E aí, como eu fui mandado embora da noite para o dia, muitos clientes acabaram cancelando o seu contrato, né? Por quê? Porque eram atendidos por mim. E ficaram lá sem atendimento, não gostaram da demissão, e algumas pessoas. Então, você tem que tomar cuidado quando você for gerar um resultado, né? Dentro dessa análise contínua, né? Essa participação, ela é primordial, tá? Então, você tem grupos de discussão setoriais, que é fundamental para que se debata as informações. Você tem pesquisa diagnóstica, para saber o dia a dia, né, do trabalhador, o que ele está passando, o que ele está sentindo, né, diagnóstico aí, de quem está trabalhando na quarentena, né, como é que está a relação dele com o trabalho home office, e assim vai, né? Levantamento dos indicadores, a qualidade de vida no trabalho, quer saber, principalmente, criar índice para identificar, às vezes, absenteísmo, né? Um índice de pessoas que entregam atestado ou que ficam doentes, um índice de pessoas inconformes, um índice de pessoas que não querem dar sequência, não estão querendo desenvolver. Isso é participação. Então, esse grupo aqui tem o objetivo de gerar resultados positivos, então, para a organização e para os colaboradores, tá? E aí, a gente tem o contexto da prática, né, do dia a dia. Eu vou passar um outro documento aqui, que aí ele passa um pouco mais sobre a definição. Então, QVT, né? Já se acostumem com esse termo QVT, porque ele geralmente aparece na prova, né? Qualidade de vida do trabalho. É o comportamento organizacional, é o estudo de hábitos e atitudes praticados pelas pessoas que fazem parte da empresa. Então, é você estudar os hábitos e atitudes das pessoas que fazem parte da empresa. Exemplo, já trabalhei no ramo automobilístico, e aí a relação entre as pessoas era de um jeito mais, eu diria que um pouco mais rústico. Do ramo aeronáutico, a coisa já é mais crítica, no sentido de responsabilidade, porque você tem órgãos como a ANAC, que exigem bastante, então você tem que ter muito cuidado no que você faz, porque você está lidando com vidas humanas, né? Então, é um estresse muito grande, né, trabalhar nesse contexto. Eu já me adaptei, mas, assim, demorou para eu conseguir me habituar. Eu me lembro que nos primeiros meses eu nem sabia se eu ia continuar, porque eu realmente fiquei apavorado com as possibilidades. Então, cada ramo
né, você tem que estudar as atitudes e hábitos dos seus colaboradores, né? E aí varia muito de departamento, por exemplo, na área de engenharia, o comportamento é um, área administrativa, o comportamento geralmente é outro, e assim por diante, né? Quando gerenciados corretamente, esses hábitos e atitudes estarão aliados aos valores da empresa. Então, existem hábitos e atitudes dos colaboradores têm que ser alinhados aos valores da empresa e aumentando, assim, a sua performance. E o gestor tem esse papel fundamental de motivar, de integrar e de conhecer os hábitos dos seus colaboradores, né? Vira e mexe, o seu chefe começa a perguntar a respeito da sua vida, o que você está achando da empresa. Ele está fazendo um QVT, né? Ele quer saber se ele está sendo assertivo, porque ele é cobrado por isso. O RH cobra do gestor. Isso é um pacotinho que vem junto quando você se transforma em gestor de uma empresa. Então, muita gente sonha a vida toda. Ah, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor. Saiba, você vai se preocupar com você, mas você vai se preocupar mais com todos. E aí é uma habilidade que são poucos que têm, né, de lidar com seres humanos. Erros comuns e algumas reflexões. Os erros mais significativos, eles estão relacionados ao assédio moral e assédio numa uma maneira geral, né? E a falta de confiança. Quando você gera confiança no colaborador, quando você dá a oportunidade, mesmo quando ele está errando, você ser um gestor participativo, dificilmente você vai ter problema de qualidade de vida. Você vai conseguir recuperar o seu colaborador, né? Eu já tive colaboradores que passaram por problemas terríveis, como, por exemplo, um mal que a gente tem hoje, que é a dependência química, né? E a empresa, ele era um excelente profissional, e aí a gente, avaliando ele no dia a dia, que é a questão da saúde ocupacional, verificou algumas alterações, porque assim, o papel do colaborador é estar de olho nos seus. O papel do gestor é estar de olho nos seus colaboradores. Então, da maneira que ele chega, da maneira que ele se comporta, tudo isso é importante. E eu me lembro que eu, logo no começo, percebi que existia uma alteração, e aí a empresa ofereceu a oportunidade de tratamento a ele foi se tratar, né? Conseguiu curar, né? Ele conseguiu controlar, porque é uma doença que dificilmente você sai dela sem se controlar, né? Então ele conseguiu se controlar. Hoje é um dos gestores da empresa, né? Um dos melhores funcionários da empresa. A empresa tem uma confiança enorme nele. Não é porque ele passou por um problema momentâneo ou um problema que todo mundo pode passar, né? Um problema de saúde, um problema desse aí que eu falei, que a empresa vai abandonar o colaborador, né? E por isso que você tem que ter um ambiente de qualidade de vida, né? Por exemplo, a empresa não dá benefício, o benefício é para fazer com que o colaborador se sinta à vontade, que queira ficar no ambiente, né? Por exemplo, tem empresa que não se preocupa com a alimentação do colaborador, não se preocupa com intervalos, né, de descanso. Isso tudo afeta, no final das contas, o trabalho. Por quê? Você pode ter absenteísmo, como eu falei, ou pode ter um acidente, né? Ética é ser ético sempre, né? Você passa por situações, e todo mundo passa por situações, aonde sempre você está sendo julgado, sempre tem alguém querendo, de alguma maneira, o seu cargo, né? O ambiente corporativo ele é bem desafiador. Por quê? Porque as pessoas têm medo de perder o cargo, né? Eu, por exemplo, trago pessoas para trabalhar na organização que têm uma qualificação melhor que a minha. Por quê? Porque isso me dá mais motivação para aprender com ele e para que eu possa agregar, para que ele possa agregar e eu aprender com ele, né? E não tem o porquê, né? Até porque hoje em dia, quanto mais
oportunidade você tiver, melhor. Você não vai nascer e morrer numa empresa, né? Hoje, dificilmente você se aposenta numa empresa, né? Então, assim, ser ético. Processos participativos, então, tem alguns processos participativos, tem alguns treinamentos de PLR, motivacionais. Eu costumo dizer o seguinte: você nem precisa fazer isso se o dia a dia seu for bom, se o seu ambiente for um ambiente participativo, for um ambiente produtivo, né? Principais vantagens: colaboradores motivados, resultado em produção, resultado em desempenho, né? Você tem uma empresa muito mais saudável quando você abre o seu leque para acompanhar a qualidade de vida dos colaboradores, né? Objetivos: conhecer os erros comuns e críticas sobre qualidade de vida no trabalho, né? A gente sabe que isso existe e a gente falou um pouquinho assim sobre as minhas situações, mas todos vocês têm alguma crítica. Não existe ambiente perfeito, né? Nós somos seres humanos, então somos passíveis de erro. Porém, a empresa tem o seu padrão, né? Refletir sobre tendências de possibilidades. Então, quais são as possibilidades? Quais são as tendências hoje? Hoje as tendências, isso já foi dito por todos os gestores, as tendências elas partem do pressuposto do ser humano. Eu sei que a economia é importante, que o lucro é importante, mas em primeiro lugar é o ser humano. Então as empresas que estão e que fizeram, né, a quarentena, e o governo colaborou aí para algumas pessoas ficarem com contrato suspenso, porém, é a realidade, né? Todo mundo tem que agora se preocupar com a saúde. Então, a empresa que não entende esse tipo de situação, que nem eu dei o exemplo aí, o pessoal trabalhando na linha de produção, com máscara, o óculos embaçando, e não tem ninguém acompanhando, e as pessoas nervosas, né? Esse tipo de coisa só estressa o ambiente, né? Compreender a relação entre cultura organizacional, ética e programas de qualidade de vida no trabalho. Então, assim, qual é a cultura da empresa? Qual é a cultura dessa empresa? Eu dei um exemplo na empresa que eu trabalho hoje, né? Espírito de excelência, né? O objetivo da empresa é ser de excelência. Tanto que qualquer trabalho que é feito lá pela engenharia, é incrível o primor que eles trabalham, né? Por quê? Porque a cultura da organização é essa, né? E aí a ética é sempre trabalhar com a verdade, sempre trabalhar com respeito e ter programas de qualidade de vida, né? Se você não tem, fatalmente você vai trazer ou vai ter algum problema, né? Tem empresas que fazem esse tipo de programas em reuniões, confraternizações. Isso tudo faz parte de uma relação, né, que a empresa quer ter com o colaborador. Conhecer estratégias para envolvimento de colaboradores. Existem algumas estratégias. O empoderamento é uma estratégia atual. O que é o empoderamento? É dar oportunidade para aquele colaborador se desenvolver, né? Exemplo, hoje eu sou gestor de uma área, na área de logística eu tenho uma pessoa só que eu faço gestão, que é o motorista, eu chamo ele de gestor de unidade móvel, né? Ele tem total liberdade, né? Já dei exemplo em algumas outras aulas. Hoje ele resolveu um problema, ele teve uma ideia, mais uma vez, espetacular, porque eu estava diante de uma situação emblemática. E como ele mora na região que a empresa tem os clientes, né? Que é uma região difícil, que é o Rio de Janeiro, ele tem um conhecimento mais amplo da situação lá. E eu sempre dei empoderamento, sempre teve a minha confiança, né? Fica com o cartão combustível da empresa, fica tem o pedágio da empresa, eu tenho controle desse cartão, eu tenho rastreamento dele, fica com o carro da empresa, quer dizer, eu tenho plena confiança nele, né? Agora, quando essa ética, ou melhor, se isso for quebrado em algum momento, aí não tem mais como a parceria continuar.
E quando que a empresa normalmente resolve, e a grande maioria delas, quando não é por questão de custo, é justamente por essa quebra, né? Quebra de envolvimento, quebra de confiança, né? Por isso que seja ético, verdadeiro, né? Porque você não vai ter problema na qualidade de vida, né? Quais são os problemas mais comuns, né? Vínculos e estrutura da vida pessoal, né? Porque assim, você tem um vínculo, e aí essa sua qualidade de vida, ela tem uma referência direta, né? Vínculo e estrutura de vida pessoal. Exemplo, família, né? Qual é a sua relação de família? Eu tive colaboradores que isso impacta diretamente no dia a dia do trabalhador, né? Pessoas que têm dificuldades em casa, né? Eu tenho um irmão com problema, né? Muita gente tem esse tipo de problema na família, né? Eu tenho um irmão que é dependente químico, eu tenho um pai que me deixou, que me abandonou. Então, assim, alguns traumas de família, né, são um problema grave psicológico do trabalhador que precisa ser gerido e ele tem que se sentir confortável ali no ambiente para, nos momentos adequados, se sentir confortável. Atividades de lazer e esporte, né? Isso implica, porque se a pessoa tem hábitos saudáveis, com certeza ela vai ter uma produtividade melhor, se ela dorme à noite, né, nos seus hábitos de vida, cuidados com a saúde, com a alimentação. Então, esses programas que a empresa faz, e ela tem que fazer, que é para ajudar o colaborador a ter um desempenho melhor e ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, assim, a maioria das empresas tem programas muito eficientes nesse sentido, né? Combater a vida sedentária, afinidades e apoio. Então, isso faz parte desse programa. Fatores econômicos, outro fator grave aí, que hoje em dia é um impacto, é a globalização. Então, o que a globalização trouxe de problema? A globalização fez com que o mundo chegasse na tua casa, né? Eu trabalho com comércio internacional, então eu me assusto. Por quê? Porque cada mercado tem uma realidade, né? Então, hoje o mundo, né, vive uma pandemia, então é a primeira vez que o mundo se viu de joelhos a um problema que ninguém sabe resolver, né? Tecnologia, né? As tecnologias fazem com que as pessoas, às vezes, não consigam se inteirar, né? Eu tenho colaboradores lá na empresa que mal sabem ligar o computador, que não sabem usar smartphone ou não gostam de usar, né? Informação, todo mundo tem que ter acesso à informação. Cuidado com a rádio peão, né, que leva informações erradas. O desemprego, né, também é um fator econômico, né, socioeconômico. Esse desemprego constante que a gente tem aí no dia a dia, alguns em layoff, que não sabem se vão voltar, contrato suspenso, tudo isso afeta, né? Eu tive um conhecido aí, esse mesmo conhecido que trabalha numa fábrica, que está chamando as pessoas de layoff, e ele me disse que ligou 11 horas da manhã para um determinado colaborador, e ele atendeu, não sabia com quem estava falando, porque estava trocando o dia com a noite. Como ele não está trabalhando, e é um momento difícil, ele não teve muito como criticar o trabalhador, ele está na casa dele. E aí depois ele foi trabalhar no dia seguinte, que ele deu uma mensagem, ele falou, nossa, eu atendi o seu telefone dormindo, né? Organizações de classe, que são as organizações que se unem a um bem comum. Privatização dos serviços públicos, isso gera também um grande paradigma, porque o serviço público tem um processo, um comportamento. Quem nunca foi num órgão público e reclamou do atendimento, né? Por quê? Porque a falsa estabilidade faz com que, às vezes, a pessoa se acomode, né?
Expansão do mercado de seguro e saúde, né? Porque hoje a empresa ela tem que se preocupar com o colaborador e isso é lei, né? Isso é necessário que o colaborador tenha a sua saúde monitorada e tenha um plano de saúde, né? Padrões de consumo mais sofisticados, né? Então tem pessoas que não se adequam a qualquer tipo de padrão, né? Isso também é um problema, né? Tem empresas, por exemplo, que tem o restaurante mais chique e o restaurante bandejão, tá? Isso é uma maneira de segregar, isso não é legal, né? Metas empresariais, competitividade, né? O que são essas metas? Você traça a competitividade na empresa, dar oportunidade para as pessoas se desenvolverem, a qualidade do produto, né? As pessoas acreditarem no produto. Você trabalhar numa empresa que você não acredita, é difícil, né? Velocidade, a velocidade dos processos, velocidade dos conhecimentos, os custos, né? Também trazem muito problema, porque por redução de custo, às vezes você corta um benefício, né? Tem um conhecido que trabalha numa empresa que ele recebia um determinado benefício lá e cortaram o benefício, né? Que era um cartão de alimentação, se eu não me engano, e era um direito dele, né? Mas isso já desmotivou. Imagem corporativa da empresa, que às vezes fica manchada e as pessoas têm restrições para trabalhar na empresa, né? Tem empresas aí envolvidas na Lava Jato, que você imagina como que as pessoas que trabalhavam na empresa ficaram em termos de motivação, né? Pressões na organização, novas estruturas de poder, então a organização, as organizações mudam muito, né? Hoje em dia você tem uma instabilidade econômica, uma instabilidade de moeda, uma instabilidade corporativa, onde as empresas elas têm que girar, elas têm que mudar. Então, nunca a estrutura vai ser estática. Ela tem que ter oportunidade, ela tem que oportunizar, né? Então, você sempre tem alterações em termos de gestão, né? Você nunca vai começar e terminar com o mesmo gestor. Sempre vai ter mudança. E aí que está o principal conflito, porque até você se adaptar com outro gestor, gera um tempo muito grande. A informação, como eu já disse, que tem que chegar, a agilidade, né? Agilidade do gestor de corresponder, né? Como, por exemplo, lá eu acompanhei o colaborador, vi que ele estava com esse problema, a gente conseguiu atuar sem perder um dos melhores colaboradores da empresa, né? Remuneração variável, né? Pessoas que têm aí a promessa de melhoria e não recebe, transitoriedade no emprego, né? A questão de contratos com tempo reduzido, né? Contratos provisórios, investimento em projetos sociais, né? Então, imprescindível, imprescindível esse envolvimento com a comunidade. A empresa ela não pode se isolar e ela tem que se envolver com a comunidade. Então, trabalhar nesse contexto, né? Segundo a Limão de França, vão desde cuidados médicos, então aquilo que eu falei lá, cuidados médicos estabelecidos pela legislação de saúde e segurança, quer dizer, verificar a questão médica, ou assim, como que está a saúde de um colaborador, né? Promovendo e oportunizando melhores condições, lazer, motivação, abordagens, né? Criar ali uma análise socioeconômica também, organizacional. Então, esse enfoque, ele é corporativo. Então, o humanismo é o que explica a qualidade de vida no trabalho. Então, se eu fizer uma pergunta dessa na prova, o foco está no humanismo, né? A satisfação do trabalho, né? O bem-estar do trabalhador, né? Tudo isso está relacionado à qualidade de vida no trabalho, tá? Vamos lá. Então, a gente tem alguns indicadores, né, para a elaboração de alguns programas, né?
Essa parte dos indicadores, como a gente vai levar um tempinho para explicar, era muito importante para a atividade. Então, nós vamos parar aí por 15 minutinhos, tomar aquele nosso suquinho. E aí, na volta, eu vou explicar esses indicadores, mais dois slides. Eu vou passar um link para vocês assistirem um vídeo que define muito bem, mostra alguns exemplos, e depois vocês vão fazer a atividade, tá? Então, daqui 15 minutinhos a gente volta.
Bom, gente, vamos lá. A gente vai continuar aí para a gente encerrar aí com a nossa atividade. Lembrando que essa relação, esse dia a dia, né, essa busca pela qualidade de vida, ela é algo que não tem exclusividade. Então, não é uma empresa só que se adapta a isso. Todos, não só da organização, como principalmente da sociedade, tem que trabalhar em conjunto para que isso seja uma realidade, tá? Então, elaboração de programas, né? Como que você define essa elaboração? E aí, já dizendo aí o que vai ser a atividade, nesse caso, a gente já está partindo aí para um fim de curso. Essa análise é uma análise que eu diria que é uma análise importantíssima do assunto, porque ela remete a uma situação muito particular, então é uma atividade individual, tá? Essa atividade, cada colaborador vai ter que fazer uma análise, né, do assunto, né? E o que vai compreender essa atividade? Cada colaborador, né, ou melhor, cada aluno, né, que é considerado um colaborador também, vai referenciar, né? Vai botar a referência, ou vai pesquisar e vai falar sobre duas empresas. Então, você vai dar dois exemplos de empresas que trabalham de maneira eficiente com a qualidade de vida do trabalhador. São empresas que investem, são empresas que se capacitam para esse dia a dia do trabalhador. Então, a atividade basicamente é essa. Porém, agora a gente vai saber os modelos que vocês vão verificar. Então, se você pesquisou, e essa pesquisa vai acontecer, depois eu vou mostrar o descritivo da atividade, mas já estou antecipando aí para que vocês, nesse quadro, já se localizem. Essa empresa pode ser uma empresa que vocês tenham trabalhado, mas tem que ser uma empresa real, tá? Você vai descrever sobre a qualidade de vida, sobre como que foi implementado, como que a estratégia é desenvolvida, né? Ou então uma pesquisa que você vai fazer aí nas empresas pela internet. Você vai verificar empresas referenciadas, tá? Então, por isso que eu falo, atenção, porque ela é uma atividade individual e de entrega até a segunda-feira. Então, você tem até segunda-feira para fazer e me entregar, né? Primeiro, compensação justa e adequada, né? Quais são os critérios, né, de compensação justa e adequada? Equidade interna e externa, né? Então, assim, a compensação justa é assim, se o mercado ele paga, ou melhor, ou se ele tem um padrão de salário, você tem que trabalhar dentro desse padrão, né? Se a empresa paga mais que o padrão, ou o padrão, beleza. Agora, se ela paga muito abaixo e ela tem uma disparidade muito grande com relação ao mercado, você já começa a ter um problema na sua relação com o trabalho, né, com o seu colaborador. Então, assim, o piso salarial, ele é uma métrica de compensação justa e adequada, né? Então, você tem que ter justiça na compensação, né? Partilhar os ganhos com a produtividade. Então, o dono de empresa, o gestor, que não faz essa partilha, ou que não divide os seus lucros, ou que não se preocupa, ele só explora o colaborador, ele fatalmente não vai ter um ambiente saudável e vai acabar perdendo capital intelectual, né? Então, você tem que ter uma proporcionalidade entre os salários. Então, você começa como assistente, você parte para analista, depois para um cargo de gestão, quer dizer, dá aí uma política de cargos e salários justa, né? Tem algumas empresas que trabalham, nada contra empresas familiares, nada contra empresas que não seguem muito padrão, e aí você tem o quê? Uma disparidade. Então, essa disparidade, até mesmo entre pessoas do mesmo ramo, né? Eu já trabalhei em empresa que o colaborador, ou melhor, meu companheiro de setor trabalhava junto comigo
e ele ganhava 2 vezes mais que eu, né? Então, isso não é legal, né? Você vê, por exemplo, no ramo, no mercado da bola e do futebol, jogadores que ganham salários baixíssimos e jogadores que ganham fortuna. Ali você tem uma questão de compensação justa e adequada. Ali você tem guerra de vaidade, problemas de grupo. Por quê? Porque o pessoal fica incomodado, né? Por que que ele ganha tão mais que eu, né? Por que que ele ganha mais? Então, essa compensação justa é o primeiro passo e é uma estratégia muito eficiente, né? Próxima, condição de trabalho. Jornada de trabalho razoável, então ter uma jornada de trabalho que faça com que o colaborador também tenha o seu lazer, também tenha a sua, a sua questão de descanso, né? O ambiente físico e seguro, né? Um ambiente que seja saudável, um ambiente arejado, um ambiente que não tenha tanto risco para o colaborador, né? A ausência de insalubridade, quer dizer, insalubridade a periculosidade e insalubridade é um contexto bem crítico, né? Quando se fala em segurança do trabalhador, porque se a empresa o expõe e não lhe dá EPI, principalmente a insalubridade, já tá aí passível de punições maiores, né? Então, assim, condições de trabalho. Uso e desenvolvimento de capacidades, né? Aquilo que eu falei do motorista lá, autonomia, né? Empoderamento, né? Dar oportunizar que ele seja um gestor da área dele, né? Controle relativo, né? Autocontrole relativo. O que é o autocontrole relativo? Aquilo que eu acabei de falar lá. Você não pode ter muito milindre no meio corporativo. Você não pode ter muito, ser muito carente, querer sempre palminha, né? Que tem os grupos da empresa, é um monte de palminha. Essas palminhas amanhã podem ser alguma seta aí apontando para algum erro seu. Então você tem que ser sempre um profissional de autocontrole. Na situação mais crítica que você tiver, tenha autocontrole, né? Qualidades múltiplas, né? E essas qualidades você desenvolve ou ele já vem nato do colaborador. Informações sobre o processo total de trabalho, né? Então você vai desenvolver a capacidade do trabalhador, né? Você vai abrir informações do processo para o trabalhador, né? Então você vai usar as capacidades, oportunizar crescimento e segurança, né? Possibilidade de crescimento pessoal, crescimento de carreira, avanço salarial, segurança no emprego, né? Porque as empresas que não dão estabilidade, que estão botando medo, vai mandar embora, não sei o quê, esse tipo de coisa desmotiva, né? Tem uma empresa aí que um colega trabalha, que por causa da situação da pandemia aí, ela não está em crise, mas está ameaçando de mandar o pessoal embora. Então, o pessoal está bem desmotivado. Integração social da organização é ausência de preconceitos, né? Preconceitos, né? São conceitos pré-concebidos, né? Todo tipo de preconceito. Igualdade entre os colaboradores, então todos têm que ter a mesma possibilidade, a mesma disponibilidade. Mobilidade, né? Dar a oportunidade de mobilidade. Relacionamento, então, assim, tem que oportunizar o relacionamento, né, entre os colaboradores. E o senso comunitário, aquilo que o mercado fala hoje em dia do tal do braço curto, que é o senso comunitário, né? É integrar a sociedade, né? Integrar a questão social na organização, as suas diferenças, né? As suas mazelas, por que não? Constitucionalismo, né? Direitos, né? A privacidade pessoal, a liberdade que o colaborador tem de se expressar, o tratamento imparcial, direitos trabalhistas, nunca deixar de ressaltar a importância dos direitos. Trabalho e espaço total de vida, né? Papel balanceado, ter uma estabilidade na questão de horários,
Exemplo, mudanças geográficas, né? Mandar o colaborador trabalhar em outra unidade sem um aviso prévio, sem adaptação familiar, né? E tempo para lazer da família, né? Relevância social do trabalho, né? Porque essa relevância faz com que vocês vão procurar duas empresas, né? E vão falar, usar aí as estratégias dessas empresas para falar qual a importância dela, né? Mas assim, a empresa, quando ela faz a qualidade de vida, ou que ela promove a qualidade de vida, ela acaba virando referência no mercado. Então, tem empresas aí que têm um nome vinculado à sua estratégia eficiente, né, no mercado de gestão de colaboradores. Então, essa prática, ela tem que ser constante, tá? Então, vamos lá. Necessidade de crescimento individual. Então, todo colaborador, ele sente, ele vive a necessidade de se desenvolver no trabalho, né? Eu hoje, né, na minha carreira, qual o meu maior objetivo em termos de carreira? Desafio, né? Então, assim, quando você estagna ou fica estagnado em alguma coisa, eu fiquei 11 anos numa empresa, você acaba perdendo o senso do desafio, você se acomoda, né? Então, hoje eu tenho uma série de desafios, de missões que me deixam motivado. Mas é óbvio, se eu não tiver um retorno disso, fatalmente eu vou acabar procurando oportunidades melhores. Mas aí você tem que ter coragem para buscar novos caminhos, né? Não pode ficar na empresa reclamando da empresa, sofrendo, porque isso pode até mesmo te trazer problemas sérios. A depressão é um deles, que é um problema grave. Muita gente passa por isso, muita gente morre por isso, né? Então, o que é essa dimensão? Dimensões essenciais do trabalho, né? Variedade da tarefa. Então, assim, é uma tarefa que tem uma variedade, é uma tarefa que desenvolve esse colaborador, né? Vai até o seu limite. Identidade da tarefa. Então, esse colaborador, ele tem identidade com esse processo, né? Ele consegue trabalhar com esse processo. Eu, por exemplo, eu mexo também com a parte financeira na empresa, eu dou um help, só que não é minha área de formação, né? Hoje eu emito nota, manifesto, faço balanço, faço tudo, né? A gente tem a parte contábil da empresa, tem contador, tem tudo, mas eu me viro. Só que não é a minha identidade, não é meu DNA, não é uma área de formação, tá? Então, assim, qual é a significância dessa tarefa? Essa tarefa entra para minha atuação quando eu preciso substituir alguém, eu preciso resolver um problema, mas não é a minha significância. Qual é a minha identidade? A minha identidade, a minha significância está ali na compra, na logística, no comércio exterior, né? Dar autonomia ao trabalhador, quer dizer, você tem autonomia para trabalho, né? Eu tenho um perfil de trabalho que é solucionar conflitos, gerir pessoas, mas preciso melhorar muito na parte organizacional, né? Às vezes tem essas coisas aí que eu já falei, de controle de documento, de alguma análise que eu já faço em sistema, mas que sempre escapa, porque é muita coisa que a gente administra dia a dia, né? E a gente não pode ficar esperando o outro fazer isso por nós, né? Feedback, né? O feedback ele tem que existir de preferência diariamente, né? E esse feedback pode ser um obrigado, né? A pessoa, nem agora, o colaborador viajou 9 horas, né? 8 horas, na verdade, uma hora ele almoçou, ele já está indo para casa para descansar, e aí eu lhe dei um feedback, parabéns, muito obrigado, você é importante para a empresa. Eu não falei da boca para fora, né? Eu enalteci porque ele tem esse empoderamento. Se não fosse ele, né, a gente não teria resolvido o problema, porque muitos motoristas são desvalorizados, e sendo que eles são os principais motivadores e principalmente que caminham aí com as economias do Brasil. Então, se realmente um dia eles pararem novamente,
para o país, como já pararam, né? Então, assim, não só pela questão de ser um motorista, mas dar um feedback. Estados psicológicos críticos, né? E eu já falei sobre isso. Significância percebida do seu trabalho, né? Você se sente um significado para a empresa, né? Qual é a sua significância no trabalho? Quando o colaborador já vê que ele não tem muito papel ou ele não é importante, ele já vai se desmotivando. Responsabilidade pelos resultados, aí criticar uma pessoa, penalizar uma pessoa, isso acontece muito no esporte, perdeu por causa daquele jogador, por causa daquela atleta. Então, assim, no meio corporativo também, é um resultado em conjunto, ganhou todo mundo, perdeu, perde todo mundo, né? É equipe. Conhecimento dos resultados do trabalho, né? Em alguns momentos, o colaborador que não sabe ou não tem um feedback ou não tem um conhecimento, acaba ficando desmotivado. Resultados pessoais, motivação interna do trabalho, né? Quer dizer, o próprio colaborador tem motivação para continuar no trabalho. Satisfação geral, então você tem uma satisfação de todos, né, da empresa para aquelas funções. Satisfação com a sua produtividade, que é o mais importante, e absenteísmo e rotatividade, que é a parte mais terrível que uma empresa pode ter, que é a quantidade de colaboradores que não querem ir trabalhar em virtude do ambiente ser ruim e não ter qualidade de vida, né? E aí acaba gerando uma rotatividade que sempre é crítica, né? Então, comprometimento. Então, qual que é a base de um comprometimento? Você tem o comprometimento que a gente chama de normativo, né? Que é considerado como um vínculo de base psicológica cognitiva, né? Que é a questão de lealdade, obrigação, né? De permanecer na organização, de agir de acordo com os interesses, de se sentir dono, né? Você tem um comprometimento tão grande que você se sente dono daquele negócio, né? Mesmo não sendo. Comprometimento afetivo ou atitudinal, que é de base psicológica, né? Que é a questão dos afetos positivos e negativos. Identificação de envolvimento do colaborador, né? Relacionado aos seus valores. Nesse caso, ele se identifica pelos valores, pelas normas e pelos objetivos. Então, ele tem um afeto à empresa. Ele se coloca à disposição, mais até pelo fato de querer agir de acordo, mas é uma identificação de afeto mesmo, né? De aproximação, né? E o último, que é o calculativo ou instrumental, refere-se à disposição permanente, né, na organização, para não perder os investimentos pessoais já realizados na mesma, né? Que assim, o colaborador ele chega a um período que ele verifica que é mais interessante para ele, né, ou que não é interessante para ele. Exemplo, os custos associados pelo fato dele permanecer, se ele sair, o que ele vai perder, né? Quando você tem um comprometimento normativo, quando você tem um comprometimento afetivo, é além da questão financeira. Quando já parte para uma questão calculativa, ou meramente por ganho, né? Você já começa a ter uma dificuldade grande aí para gerir, porque o retorno, ele, na maioria das vezes, é motivo de discussão. Isso teve casos emblemáticos de layoff de várias fábricas aqui na cidade, discussão de PLR, porque era só calculativo, quer dizer, as pessoas já não estavam mais se sentindo bem nas empresas, nas indústrias, muita gente lesionada, muita falta de empenho, muita falta diria até mesmo de comprometimento social e acompanhamento seletivo, né?
que é aquela questão de acompanhar o colaborador. Então, o colaborador ele só fica calculativo porque ele não tem mais motivação normativa nem afetiva, né? Antecedentes e consequências, né? Antecedentes, isso aí é importantíssimo para avaliar um comportamento humano no mercado de trabalho. São características individuais, experiências de trabalhos de socialização, alternativas de empregos e investimentos feitos no trabalho empresa. Exemplo, antecedentes é o que você já traz, né, das suas experiências, da sua vivência corporativa, né? Aí você tem as características do trabalho, papéis desempenhados, né? Então aquilo que você já viveu, já vivenciou, né, supervisores, estilos de liderança. Eu diria que já passei por vários perfis e hoje uma das coisas que eu mais me orgulho é que no meu último processo que eu empreguei depois de sair de 11 anos da empresa, que eu já disse aqui, foi a contratação ser pautada na honestidade, né, no meu perfil ético e no meu perfil correto em todas as minhas experiências aos meus antecedentes. Porque esses antecedentes geram consequências, né? Que se você está numa consequência de satisfação com o trabalho, de motivação, de qualidade de vida, né? Você tem uma menor rotatividade, menor absenteísmo, maior diversidade. Porque quanto mais diversidade você tem numa empresa, melhor, porque você tem diversos pontos de vista. Então, por isso que a diversidade ela é importante e gera um contexto produtivo. Tá? Então, o que o recrutamento e seleção precisa fazer para criar um ambiente sadio, um ambiente que eu diria de qualidade? Passar informações confiáveis, então, se o RH da empresa não inspirar confiança, né? Que nem, por exemplo, a gente vai ter o feriado da segunda-feira. Então, as empresas estão informando aos colaboradores que vai ser feriado, então ninguém vai trabalhar. Então, todo mundo tem que ter confiança naquelas informações. Então, sejam boas ou ruins. Mostrar os pontos positivos e não esconder os pontos negativos da organização. Aplicar avaliações constantes aos colaboradores. Deu treinamento para um colaborador, né? Esse colaborador passou por um treinamento, ele vai querer aplicar isso na empresa. A empresa tem que fazer uma análise do que ele aprendeu, né? Buscando identificar a propensão do indivíduo ao comprometimento, né? Socialização, fortalecer táticas organizacionais que confirmem identidade e aptidões prévias, né? A partir do momento que você avalia o seu colaborador, você verifica pessoas que têm aptidão para ser gestores, pessoas que têm aptidão aí para, de repente, ajudar num setor diferente, né? Treinamento também é parte do recrutamento e seleção, fazer treinamento motivacional, desenvolvimento de educação, promover maior habilidade, né? Dar oportunidade de capacitação, né? Benefícios e remuneração, né? Que é implantar práticas de benefícios, né? E aí, esses benefícios que muitas vezes são esquecidos, né? E que são tão importantes para essa qualidade ou essa gestão aí da qualidade de vida do colaborador, tá? Aqui tem um quadro, né, que fala, né, que você tem a competência geral, né, desse colaborador, os objetivos de aprendizagem, até que níveis esses objetivos, os conteúdos relacionados, né, a essa qualidade de vida. Aqui você tem algumas questões aqui de descrição, né, e aí vale para a empresa que vocês forem relacionar, né. Então, isso aqui está lá no livro para você fazer a atividade que eles falam que é a atividade exemplo, né, que é a atividade da empresaonline.com.
E você pode usar esse quadro aqui até mesmo para fazer a sua atividade. Não é obrigado, né? Por quê? O que você vai fazer? Pesquisar 2 empresas que trabalham com práticas efetivas de qualidade de vida no trabalho, né? E aí fazer uma resenha e entregar por e-mail até segunda-feira, 25/5, tá? Basicamente o trabalho é esse, pesquisar 2 empresas, explicar detalhadamente o que ela faz, quais os métodos que ela emprega, né, para que as pessoas referenciem tanto, falem tão bem de trabalhar nessa empresa, né? Empresas que têm referência no mercado corporativo, tá? Para ajudar nessa atividade, eu vou compartilhar com vocês, se eu consigo achar aqui, peraí. Eu vou compartilhar com vocês, existe um link no YouTube, né, vou até copiar aqui, compartilhar com vocês, peraí. Deixa eu voltar aqui. Então, vocês podem acessar esse link no YouTube, que é um vídeo que fala de algumas empresas e o que precisa ter a empresa para gerir bem a qualidade de vida dos seus colaboradores, tá? Então, a atividade é essa, né? Eu acredito que seja interessantíssimo vocês já começarem a desenvolver, em virtude aí das outras atividades, mas assim, é individual, então cada um vai pesquisar 2 empresas, eu quero que sejam empresas diferentes, tá? O fulano acabou falando sem querer da empresa de Beltrano, não tem problema. Agora, se tiver o texto igual, eu vou desconsiderar de 2 pessoas, porque eu quero saber individualmente a opinião de 2 empresas reais, que trabalham com práticas efetivas do QVT, tá? Estou aqui para tirar qualquer dúvida. Acessem o link nesse vídeo, que fica melhor se vocês acessarem aí, porque por aqui fica com problema no áudio, né, de execução. Vocês podem acessar o link, vejam o vídeo que ajuda no desenvolvimento, e estou aqui até o final da live para tirar alguma dúvida aí com relação à atividade, tá bom? Beleza, professor. Valeu, obrigado, hein? Show de bola, meu amigo. Tô aqui.